Pessoal, boa noite. Estou um pouco com vergonha, mas tudo bem, né? É um prazer estar de novo no Cresce. E nós vamos falar um pouquinho sobre manutenção predial e estado de conservação, que está atrelado justamente o quê? Quando a gente faz uma captação de um imóvel, a gente, pelo estado de conservação, ele pode valer mais ou menos perante ao mercado, não é verdade isso? Então, está correlacionada a manutenção, o estado de conservação, com a valorização daquele patrimônio. Então, essa palestra aqui ela tem um enfoque também para unidades padronizadas, é mais em condomínios mesmo isso, mas o enfoque é esse. O que às vezes o corretor precisa dar uma olhadinha, obviamente, ele não vai vistoriar um prédio, mas o que ele pode lembrar numa visita a um imóvel, do que a gente vai falar aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu vou esperar o rezo. Pessoal, é o seguinte, numa avaliação no imóvel, geralmente é assim, não é? O proprietário sempre pede mais do que, às vezes, o mercado paga, mas vários são os fatores, né, disso. Um desses fatores é o estado de conservação, né? Então, o estado de conservação está correlacionado com o quê? Com a valorização do próprio patrimônio. E tem uma série de coisas que tem que ser observada no estado de conservação. Uma delas é a depreciação, e depreciação sempre é perda de valor. Falou em depreciação, estamos falando em perda de valor. Que tipos de depreciação é que a gente pode ter no imóvel? Por favor. A decrepitude e desgaste natural. Sinto muito, mas todo mundo aqui vai ficar velhinho. Tá certo? Como é que está? Tudo bem? Vai ficar decrépito. Sinto muito. Tá certo? Velhinho, mas bem mantido. Tá? O que não pode é ficar deteriorado, não é verdade? Deteriorou, dançou. Né? Porque não está bem mantido. E mutilação é que a gente vê, às vezes, no mercado de locação. O cara tem um amor ao imóvel, e aí ele sai da locação e leva a privada que ele instalou lá. Ou leva um pedaço da janela, leva a pia, que ele, não é verdade? Então ele mutilou, ele tirou um pedaço que era um elemento constituinte do imóvel. E obsoletismo implica a superação tecnológica. O que é isso? Às vezes eu tenho um bom imóvel, mas ele está superado, ele foi construído há muito tempo, e a concepção arquitetônica, a concepção de instalações, não está adequado aos padrões atuais. E aí o pessoal começa a falar em retrofit. Já ouviram falar em retrofit? Porque daí tudo vira retrofit. O cara pintou a parede e retrofit. Não é verdade isso, tá? Retrofit é justamente fazer uma adequação ao imóvel. Em termos tecnológicos também. Não é só pintar a parede. Pintar a parede é um dos elementos, tá? Tudo bem ali. Tem norma técnica para isso? Óbvio. Se é engenheiro que está falando aqui, vai ter norma técnica para isso. Tenho duas normas técnicas, a NBR 5674, de 99, que fala sobre manutenção de edificações. E tem uma que o pessoal mexe no mercado imobiliário. Lembra do manual quando entrega um empreendimento novo? Quem é que mexe com empreendimento novo? E o mercado está aquecido. Então, vão ser entregues vários empreendimentos novos, obviamente, tanto esse ano e daqui para frente, nos próximos 4 anos aí. E quando eu tenho que entregar um imóvel novo, o incorporador, o construtor, tem que entregar o manual do proprietário. Já ouviram falar disso? Manual do proprietário, manual do síndico. Isso tem uma norma para fazer também. E isso está atrelado à conservação. E isto está atrelado também às garantias da construtora. Tá certo? Novidade com relação a essa norma de manutenção é que ela está sendo revisada, porque norma técnica se revisa. Se revisa por quê? Porque vão mudando as coisas, certo? Então, ela está sofrendo uma revisão, essa norma de manutenção. Vamos lá. Existe essa norma, a NBR 5674, da ABNT. O que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o único órgão nacional de normalização.
Tá? O Fórum Nacional de Normalização é a ABNT. E aqui está aquela 14.037, que está atrelada àqueles manuais que são obrigados a construtora, ao incorporador, ao construtor, entregar para empreendimentos novos. O que vai fazer esse manual? Como é que eu vou manter o meu imóvel durante a vida dele? Tá certo? Se eu não mantê-lo bem, obviamente, eu vou ter uma desvalorização, porque eu estou acelerando um processo de depreciação. Mais ou menos deu para entender? Tá? Então, está atrelado o estado de conservação à depreciação. Se existe uma norma a ser seguida, existem profissionais que têm que segui-la. Tá? Quem são esses profissionais, nesse caso específico? Engenheiros, arquitetos, engenheiros agrônomos. Tudo bem que os arquitetos vão ter um conselho próprio a partir do ano que vem, 2012. Parece que agora conseguiram. Tá? Vai chamar CAL, mas tudo bem, vamos tocar. Mas hoje o CREA é o órgão que fiscaliza engenheiros, arquitetos e engenheiro agrônomo. Então, esses profissionais, assim como os corretores, têm as suas atribuições profissionais. E execução de obra e serviço técnico é uma delas. Se eu vou contratar qualquer um destes profissionais, existe uma legislação que obriga estes profissionais a se responsabilizar por aquilo. O que é isso? Ele vai ter que emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Isso é obrigatório. E essa anotação de responsabilidade técnica, quem comanda isso é o CONFEA. No caso dos corretores de imóveis, nós temos o COFES como Conselho Federal. No caso dos engenheiros e arquitetos, nós temos o CONFEA como Conselho Federal. Então, é obrigatório emitir o quê? Uma ART. E, geralmente, na manutenção predial, que isso é um negócio que não é muito levado a sério, mas vai ter que ser levado a sério nesse país, né? Qualquer serviço que eu vá contratar, eu tenho que ter um responsável técnico para aquele serviço. Mesmo que se eu for contratar verbalmente, eu tenho que ter esse responsável técnico, ele é obrigado a emitir uma ART. A ART, ela é pessoal. Ela tem que estar no nome do contratado. Então, não é a empresa que emite, é o profissional. Tá? Vamos em frente. Uma coisa também com relação a imóveis. O pessoal descobriu agora que todo mundo vai ficar velhinho, decrépito, etc. Tem que prestar atenção na acessibilidade. O imóvel tem que ser acessível. Existe uma norma para isso, existe legislação federal para isso. Então, não posso ter o quê? Imóveis, às vezes, num ambiente desse, como é que a gente entraria neste ambiente com um cadeirante, por exemplo? Difícil, né? Difícil, porque a porta aqui é estreitinha, ele vai ficando ouvindo lá, fica ouvindo lá, fora. Tá? Então, tenho que prestar atenção nisso numa visita a um imóvel? Sem dúvida. Porque a população está ficando cada vez mais idosa. E, às vezes, a acessibilidade não é só para o cadeirante. Tá certo? Acessibilidade, nós estamos falando de meninas grávidas, tá certo? Mocinhas idosas ou mocinhos idosos, aquele que está temporariamente, torceu o pezinho, tá? E aquele que não enxerga também, que tem uma deficiência, óbvio. Mas lembrar que isso, daqui para frente, tem que ser cada vez mais observado. E tem lei para isso, etc. Aí, só para lembrar, o que a gente precisa ter em mente é que existe um módulo de referência que é uma dimensão de 80 por 20. Por isso que eu falei que não dá para entrar aqui. Por quê? Porque é o mínimo necessário para passar uma cadeira de rodas. Se a cadeira de rodas passar, passa uma pessoa com qualquer dificuldade. Tá? Então, é só isso para lembrar com relação a essa norma. Esse é o símbolo internacional de acessibilidade. E eu preciso, para girar uma cadeira de rodas, 1,50 m. Tá? Vamos dar uma olhada na vistoria predial. Agora, nós vamos entrar no prédio, para saber o que a gente vai ver, desde o topo até o subsolo. Tem pessoas aqui que já viram isso daqui, mas é bom lembrar disso, sempre. Tá? Que a manutenção tem que ser para todo dia, não é uma vez só. Tem que ser perene. Vamos lá. A gente faz essa palestra também para síndicos. Então, para síndico, quem é que é síndico aqui? Tem algum síndico aqui? Só uma vítima?
Tem uma... Ah, tem mais. Então, o que acontece com os síndicos? Que ele tem que diligenciar a conservação. O que é isso? Cuidar do imóvel, tá certo? E zelar por quem ele vai contratar. Alguém vai prestar um serviço àquele imóvel, naquele condomínio especificamente, e tem que zelar por quem vai fazer aquele serviço, tá? O que mais? Paga o pato? O síndico sempre paga o pato, não tem jeito. Se alguém que paga o pato é o síndico. Também no Código Penal, tá certo? Por quê? Porque se ele expor alguém, ou a saúde de alguém, a vida ou a saúde de alguém, ele vai pagar por isso, tá certo? Então, precisa tomar cuidado o quê? Na contratação. E essa contratação, às vezes, é complexa, de qualquer serviço. Existem legislações diversas, nível federal. Existem normas regulamentadoras, que estão atreladas ao quê? Ao Ministério do Trabalho. Então, é de uso compulsório, ou seja, tem que fazer. Tá? Essas normas regulamentadoras, tem algumas são específicas e vão ser aplicadas nesses ambientes de condomínio. Tá? Se alguém ouviu falar já de PCMSO, PPRA, ninguém está enganando ninguém, isso é uma obrigação. Tá? São os relatórios voltados para o Ministério do Trabalho. Tem normas estaduais, legislação estadual. Então, isso daqui vale, essa legislação, para o Estado de São Paulo. Então, vale em Lins, Santos, Guarujá, tá certo? São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Estado. Então, o Estado de São Paulo tem essa legislação que está sendo revista e tem as instruções técnicas nessa legislação do Corpo de Bombeiros, tá certo? Cada Estado tem o seu. O que mais? Essa legislação do Corpo de Bombeiro, que regra as instruções técnicas, tem todos os procedimentos que têm que ser adotados desde o projeto daquela edificação. Tá? Leis municipais. Então, vale para o município de São Paulo. Tem que ser observado isso. Está correlacionado à manutenção? Está. Segurança e uso e funcionamento daquela edificação. Como é que eu posso construir? Quem é que vai regrar esse jogo da construção é o Código de Obras do município, tá certo? E uma lei que pouca gente conhece aqui em São Paulo, que é a obrigatoriedade de manutenção de fachadas. Então, isso é São Paulo. Então, nessa esfera municipal, tem essa legislação e vai começar a vistoria. Começa assim, aonde eles vão jogar o entulho no prédio, olha lá. Tudo bem que isso não vai desvalorizar, mas pode vir a desvalorizar se isso entupir o quê? Um condutor aqui qualquer. Viver em condomínio é isso, a gente põe regras no condomínio, mas o cara põe a antena na janela lá. Não deixar põe lá em cima, põe aqui na janela. Vamos embora. Empoça a água. Isso daqui pode trazer algum malefício? Pode, porque isso está indicando que tem um entupimento. Se tem um entupimento, vai gerar um ônus de manutenção. Isso não está sendo feito, não está sendo feita a limpeza. Isso pode atrelar o condomínio. Se isso atrela o condomínio eleva. Se eu coloco um apartamento à venda no mercado e existem pessoas que estão procurando um condomínio que esteja dentro do mercado, eu posso perder uma venda por causa do condomínio? O valor do condomínio? Sim ou não? Pode, né? Pode. Está atrelada à manutenção? Tá. Vamos lá. Aqui é uma laje ecológica, está vendo? Eles deixaram um matinho sustentável, centro da cidade. E aí, dentro das lajes, você tem companheiros de vistoria, urubu, às vezes aparece lá, e às vezes a gente tem que fazer vistoria com alguns companheiros, tipo nosso amigo Homem-Aranha, para subir lá. E aí o Alvedice perguntou por que eu estou tão queimadinho. Pô, porque ficar subindo em laje, tá certo? Não tem jeito. Tá? Então, às vezes, para subir, tem que fazer algumas peripécias. Né? Isso daqui vocês não vão ver enquanto corretor, porque o zelador não vai falar sobre isso, mas são coisas inerentes à manutenção. Como é que eu vou subir essa escadinha aqui? Abre a portinha, põe uma perninha para cada lado. Então, às vezes, você tem que se dividir em dois para subir uma escadinha só. Tá? O que mais? Centro da cidade, Ari, lá perto, olha lá. O cara botou de madeira a escadinha, entendeu? Para combinar com a fachada. Imagina que ele cai daqui. Não cai daqui. Tá certo? Madeira, ecológico, tá certo? Sustentável. Não pode ter nenhum espaço na saída, numa vistoria de uma laje. Por quê? Porque você pode cair. Né? Então, existem escadas padronizadas. Isso está atrelado à manutenção predial? Tá.
tudo está atrelado à manutenção predial. Às vezes, em empreendimentos novos, quando o cara vai receber as áreas comuns, não tem nem escada desse tipo. Já fiz várias vezes, vários laudos que o construtor, o incorporador, esqueceu de colocar uma escada desse tipo. Tá? E nós temos um grave defeito nesse país, ainda, que os nossos amigos projetistas não pensam no pessoal da manutenção. Então, fica muito legal no papel, no projeto, mas não pensa como é que a gente vai manter isso. Vamos lá, vamos descer da laje. Então, aqui tem um exemplo de uma ideia de um zelador, obviamente está caindo muita água, ele faz um degrau hídrico, tá certo? Ele põe uma grelhinha, se cair a água aqui, coleta aqui, não tem problema nenhum, virou um degrauzinho. Tudo bem que pode trupicar aqui, mas esse é outro problema, tá? Esse daqui já passou a grelhinha, então ele fez uma fileirinha de tijolos. Por quê? Para a água não passar para lá. Mas não tem problema, trupica aqui, certa a cabeça do extintor, segura na porta, mas não cai na escada. Você entendeu? Tudo pensado com relação à manutenção. Então tem que saber fazer a manutenção. Né? Essa é a laje do meu prédio. Bonito, né? Aqui é o caminho mais rápido ao térreo. Trupicou, caiu, nem usa elevador. Não gasta energia, entendeu? Então a laje de um prédio não pode ser desse tipo. Não pode. Não posso furar uma laje porque eu vou furar a impermeabilização. Se eu furo a impermeabilização, vaza água na casa de máquinas. Se vaza água na casa de máquinas, pode danificar o equipamento. Se danifica o equipamento, eu tenho que pagar esse equipamento. Se eu tenho que pagar esse equipamento, aumentei o meu valor da taxa condominial. Passei, deixei de competir com os meus vizinhos. Concorda com relação ao mercado? Então, uma coisa atrela a outra. Tá? Uma laje bem feita tem que colocar blocos sobre a laje, para não furar as mantas de impermeabilização. Impermeabilização é aquela que você coloca em cima da cobertura para não passar água. Tá? Aqui, ó, sistema de água pluvial. Lembra aquele urubu? Às vezes ele pode vir beber água aqui. Ó, tá? Por quê? Porque o sistema de água pluvial está entupido, tem ralo errado colocado lá, porque isso daqui é ralinho de box, né, de chuveiro. Se eu estou numa laje, eu tenho que colocar esse tipo de grelha, o quê? Para não a água passar e eu dar vazão àquela água da chuva. Não posso deixar entupir. Vamos fazer o quê? Manutenção no telhado. Manja o tamanho da portinha. Tá? Como é que eu entro aí? Primeiro que é a terra do zelador, né? Tem de tudo um pouco aqui. Obviamente que eu, enquanto corretor, não vou lá subir no telhado. Mas isso está atrelado à manutenção. Quando eu fazer uma vistoria aí, eu chamo os meus amigos, que agora está de folga, né? O Dunga. Então, os anões é que conseguem entrar aí, porque a gente não consegue entrar aí, do tamanho da portinha que tem aí. E embaixo do telhado, a gente é terra de ninguém também. Você vê uma série de materiais aqui. E isso tem manutenção. Isso que quer dizer que teve uma infiltração. Essa manutenção tem que ser contínua, porque pode acontecer. Tampa de reservatório. Quem é que mora em prédio aqui? Porque isso aqui nós vamos de prédio. A maioria do pessoal mora em prédio aqui? Então, vamos lá. Lá em cima tem um reservatório de água. Pega a água da rua, põe no reservatório inferior, aí tem uma bombinha, recalca essa água lá para cima e despeja no reservatório superior. No reservatório superior, por gravidade, vamos simplificar a guerra, tá? Por gravidade, vai sair na torneira lá de casa. Tudo bem? Então, nós estamos lá em cima, na torneira de casa está saindo a água, e esse é o reservatório superior. Isso tem que estar trancado, fechado, tá? Por quê? Vedado. Porque eu posso ter tampinha desse tipo aqui. O que acontece no mundo dos condomínios? A contratação são de empresas deste mercado, ainda não tem uma seriedade com relação à contratação. Então, o condomínio, às vezes, é lei da... Às vezes, não, a maioria das vezes é lei do menor preço, não do melhor preço. Então, imagina que eu contratei os meus pintores, aqueles caras dos cordeiros, né? Aí o cara está fazendo serviço na fachada, tudo bem, de manhã, desce, almoça, aí no meio da tarde... O cara quer ir no banheiro e na laje não tem banheiro. Né? O zelador não está aqui em cima. Já que está abertinho aqui, não tem banheiro aqui. Bom, toca.
Às vezes o cara pode pegar a água do reservatório superior e querer lavar a fachada também, tá? Mas essa água que está aqui, ela está saindo na torneira, eu vou beber essa água. Então, isso está atrelado à manutenção. Então, isso daí, obviamente, ninguém vai subir lá na laje, o corretor, para ver. Mas não custa perguntar como é que está a manutenção. Um reservatório tem que estar trancado, fechado, tem que ter uma altura da tampa, porque se chover aqui, aliás, está chovendo pouco, né? Bom, se chover aqui, não entra a água da chuva dentro do reservatório e contamina essa água. Essa água vai ser para uso potável, tá certo? Vamos lá. Esse é um ambiente legal de laje, todo fechadinho, existe uma tubulação de ventilação, isso aqui que sai para cima, ventilação de esgoto, e aqui estão os ralos hemisféricos, que é justamente para juntar a sujeira e a água da chuva escoa. Então, isso está bem mantido, fica mais fácil de manter as lajes assim, sem dúvida nenhuma. O que mais? Sistema de proteção de descarga atmosférica, vulgo para-raio, precisa ter? Precisa ter. Tem norma técnica para isso? Tem norma técnica para isso, tá? Então, ele tem que estar bem assim, ele tem que estar abaixo de todas as estruturas metálicas. Então, este está certinho, abaixo não, falei errado, acima de todas as estruturas metálicas. Esse está certinho porque ele está acima da antena. Esse está errado, está abaixo da antena. Então, se tiver alguma descarga aqui, ela pode pegar nessa parte metálica antes de atingir o para-raio, ou seja, ele está sem função. Tá? Mas isso está lá em cima. Posso ter algum problema, né, com relação à instalação do para-raio, e isso pode causar um dano a alguém. Lembra que eu estou com um pavimento térreo lá, se tiver algum problema lá em cima, cair alguma coisa lá, você vai pagar o pato, porque você é síndico. Tá certo? Então, vamos lá. Não posso furar a laje, lembra que a gente não pode furar a laje? Por quê? Porque senão vai vazar. Vai vazar, vai gerar ônus para o quê? Para a manutenção do condomínio. Tem as descidas dos para-raios que tem cobre que fica verde, por quê? Porque combina com oxigênio, né? Tá certo? E pode ter alumínio também. São as descidas do para-raio. Ah, o cara está me enganando, colocou de alumínio. Não, pode ser de alumínio, tá? E isso vai parar lá embaixo, no subsolo. Então, isso se chama sistema de proteção contra descarga atmosférica, porque é um sistema, não é só o para-raio. Isso tem que estar tudo interligado. Se tiver alguma descarga elétrica aqui, isso absorve e vai levar para a terra. Aqui eu tenho uma haste metálica lá enterrada no subsolo. Tá? De forma simplista, é isso o sistema de para-raio. Aí deu um vazamento lá no apartamento, e isso que está embaixo do reservatório a gente chama de barrilete. Onde é que é barrilete? Tem um montão de tubo e um montão de registro. Só que deu um vazamento no apartamento 62. Fecha a coluna do apartamento 62. Qual? Qual coluna do apartamento 62? Daí, na dúvida, o cara, para ser xingado de uma vez, ele fecha todo mundo, né? Pelo menos é xingado uma vez só. Tá? Porque eu preciso identificar isso. E no barilete não é para pintar tudo de azulzinho, não. Vermelho é incêndio, e não é para botar as tralhas do zelador, ó. Porque isso pode acarretar uma manutenção maior. O custo de manutenção vai interferir no meu condomínio. Meu condomínio interfere na valorização patrimonial, porque ele começa a deixar de competir aquele imóvel com os vizinhos. Então, o barilete não tem que ser azulzinho, nós vamos mostrar que tem uma cor certa para isso, mas, pelo menos, tem que estar identificado o que fecha o que. Tá? Vamos lá. Assim é uma situação de conforto, né? Foi feita uma reforma, esse aqui em cima é o reservatório superior, foi feito, só não pintaram aqui ainda, mas pintaram a tubulação de verde, que é água fria, de vermelho, que é a tubulação de incêndio, e está marcado tudo o que é o quê. Tá? Num condomínio, além da manutenção das bombas lá de baixo, aquela do recalque, que a gente vai chegar lá, tem a bomba de incêndio, que é dos hidrantes, esses armários de hidrantes, que tem aquela mangueira, joga a pressão lá. Então, para pressurizar essa rede dessas mangueiras do hidrante, tem uma bomba lá em cima na cobertura. E, às vezes, eu tenho bombinhas na cobertura que são dos últimos apartamentos. Por quê? Porque, às vezes, não tem pressão de água suficiente para o cara tomar banho. Pô, mas eu moro lá, cara. Não interessa, cara. Isso é área comum. Se é área comum, a manutenção das bombinhas é por conta do condomínio. Casa de máquina de elevador virou secadora do zelador. Né? Porque ele deixou a roupinha dele aqui, ó,
Vai que ela engasta aqui, tá certo? Está quentinho lá, não pode ter nada numa casa de máquinas. Por quê? Se eu gerar um custo adicional aí num equipamento desse, é o primeiro equipamento mais caro que tem aí no condomínio. Concorda? Elevador? Então, isso tem que estar bem mantido. Tanto lá em cima, a laje, quanto o próprio ambiente do elevador. Isso é uma casa de máquinas convencional, que está certinha, né? Não tem nenhum tipo de problema com relação à manutenção dos equipamentos. Isso é uma foto, obviamente, de perícia, mas é o posto, só para saber como é que é um posto do elevador, é desse jeito. E mesmo que você contrate alguém para fazer as coisas de reforma, ó, o cara deixou para trás a laje, esqueceu de revestir a laje. Isso é um ônus o quê? De contratação. Não foi fiscalizado o suficiente, falou, ô meu, se arrebentou, arrumou o elevador e arrebentou a laje em cima. Poço do elevador, mesma coisa, né? Não vai lavar subsolo, porque o subsolo não é impermeabilizado. Quem é impermeabilizado é o térreo, o pavimento térreo. Não tem impermeabilização no subsolo. E aí, usa água no subsolo, pode cair no poço? Pode. Pode dar manutenção? Pode. Se dá manutenção, implica naqueles ônus adicionais. Tá? Esse é um poço de elevador mais moderno, não tem ainda os sistemas de molas. Hoje em dia você tem amortecedor aqui embaixo, coletor de graxa, ou seja, é um poço novinho esse. Vamos descer a escada? Vamos. São Paulo não pode ter lixeira, é proibido ter lixeira, tem que estar vedada. Isso é lei municipal, não pode ter. E aí a dona síndica, que nesse caso não esperou fechar a lixeira e colocou o corrimão. O que tem que fazer? Quebra tudo de novo, põe lá fecha a lixeira, passou a lição de casa para outro, ó, fez a mesma bobagem. Por quê? Porque você tem que fechar isso, tem que vedar isso para depois colocar o corrimão. Aí, acaba com a lixeira, põe uma lixeirinha na curvinha, né? Desce a escada na curvinha para passar a lixeirinha, pelo amor de Deus, né? Isso daqui vocês já estão enxergando. Você está fazendo a visita num imóvel, num apartamento, você pode ter uma porta corta-fogo só, já viram isso? E dá na escada direto? Então, essa escada ela é pressurizada. Se eu tiver duas portas corta-fogo, ela tem uma anticâmara, que é esse daqui, ó. Porque o que mata no incêndio é a fumaça. Então, eu tenho que fazer a exaustão dessa fumaça, porque é ela que mata. E, às vezes, não tem saída, não deram uma conotação em termos de projeto para nossos benditos latões ou recipientes para lixo. Eles estão sempre na anticâmara em algum lugar. Quem mora em prédio sabe que é assim. Tá? Mas tem soluções para isso. Vai falar para a moça tirar as plantinhas da escada sustentável. Eu tenho que ter isso livre na hora que eu estiver saindo numa rota de fuga. Rota de fuga, o que é? Por onde eu saio correndo numa situação de emergência. Tá? Essa é a rota de fuga. Olha, a rota de fuga deles foi por aqui. Você entendeu? Numa situação de emergência. Olha, a escada hoje tem que ter corrimão contínuo. Não pode ter mais interrompido, que nem a gente viu da lixeira. Tem que ser contínuo. Pode ser de metal e pode ser de plástico. Isso daqui é sistema de rótula, né? É bem legal isso daqui. E existem patamares. Eu não posso ter mais as curvinhas em ambiente coletivo, tá? Seja ele residencial ou não. Sai correndo por onde? Às vezes vai levar o carrinho da feira junto, porque aqui vai sair correndo com a porta corta-fogo, leva a geladeirinha do fim de semana junto. Aí o cara quer morrer sozinho, né? Ele vai fazer uma reforminha em top. Como é que eu vou chegar lá no hidrante? Não chega, né? Fica no caminho, né? Tá certo? Chegou de mudança, está lá, como é que eu vou pegar extintor? Não dá como. Então, isso tem que ser observado na própria vistoria. Isso não é só questão de manutenção, isso é questão de segurança do usuário, tá? Esse é um sistema de pressurização. Então, se eu tenho uma porta só corta-fogo no pavimento, eu tenho que ter um sistema desse que vai sair com a fumaça fora, vai tirar a fumaça daquela escada. Esse é um sistema de pressurização. Tem que ter, obviamente, um extintor de gás carbônico, não pode ter bicicleta do zelador junto, tá? Não pode. Esse daqui é um prédio da Paulista, que é o sistema básico de combate a incêndio. Eu tenho uma porta corta-fogo, iluminação de emergência, alarme, aqui é o hidrante, lembra do hidrante lá de cima, tubulação vermelha?
Tá? Tá saindo aquela bomba de pressão lá de cima, tá jogando pressão aqui, ó, mangueira. Bom, já que eu troquei, boa noite. Boa noite de novo, né? Acorda o pessoal que estiver dormindo aí, por favor. Vê o companheiro que está dormindo. Vamos lá. Sistema básico de combate a incêndio. Sinalização fotoluminescente. O que é isso? É que na hora que fica escuro, ela brilha. Tá? Então ela indica onde é que está o equipamento de segurança ou a rota. Por onde eu vou sair correndo. A rota de fuga. Tá certo? Vamos lá. 2 extintores por pavimento. Por que o cara ponhou 3 aqui? Ponhou no bom sentido, né? Colocou 3. Porque um deles dependendo do tipo de incêndio, você usa um extintor ou outro extintor, tá? Mas no mínimo 2 extintores por pavimento sempre, tá? Então vamos falar um pouquinho lá na frente. Hidrante, não pode estar essa bagunça. Por quê? Porque eu tenho que ter a mangueira pronta para usar. As pontas têm que estar livres, um engata lá no bocal, outro engata na mangueira, tem que estar tudo soltinho, para sair correndo rápido. Agora, o cara vai desnosar isso. Não, espera aí, incêndio, não tem problema, espera. Eu vou desenrolar a mangueira, depois você pega fogo ali no cantinho. Aí vai lá, não existe isso, tá? Então tem que pegar a mangueira, um engata aqui e outro sai correndo, engata o bico e vai apagar o foco de incêndio, tá? É permitido colocar outro tipo de porta no armário? Pode colocar de vidro, desde o bombeiro... como é que chama? Eu esqueci. O bombeiro aceita esse tipo de material, desde que sinalizado. Tá? É de vidro, esse daqui está sinalizado, está ok. Se eu estou fazendo uma vistoria imóvel, posso avisar o zelador disso daqui? Uma criança não pode cortar a mão aqui? Ó. Pode ou não pode? Então, prestar atenção em algumas coisas que estão afetas à manutenção, que a gente pode até ajudar. Aqui é o seguinte, chegou mangueirinha da manutenção, né? Você conhece essa história já. Então, o que acontece? Você já viu essa fita de plástico? É ruim para cortar? Então, não tem problema nenhum. Quando estiver pegando fogo, a mangueira chegou, tá? Você vai até a cozinha. Primeiro você fala para esperar um pouquinho. Pega a tesourinha. Está na gavetinha, geralmente, né? Traz a tesourinha, corta, para soltar a mangueira, leva a tesourinha de volta para lá, para a cozinha, para não atrapalhar, né, na hora que vai pegar a mangueira, e depois pode pegar fogo. Daí você consegue tirar a mangueira, etc. Então, não pode estar isso numa caixa de hidrante. Tem que estar solto isso daqui. O zelador, às vezes, pega, está bonitinho, mas tem que estar solto, tem que estar cortado isso. Aí é feio o armário, né? Daí põe a plantinha na frente. Né? Vai tirar a plantinha, pode deixar que o incêndio é assim, né? Ele tem a agenda do incêndio. Então, tem dia que pega fogo, tem dia que não. Né? Geralmente pega no meio-dia, não tem ninguém no imóvel, não é verdade? Então, tem que tirar isso porque atrapalha o quê? A segurança do usuário, tá certo? Tem que tirar de lá. Se é para apagar o fogo, põe o quadro na frente, não é verdade? Vai apagar o fogo mesmo? Tá, o hidrante lá é feio, ora ele aparece, ora ele desaparece. Elementos decorativos do hidrante. Está tudo errado isso daí. Tudo errado. Tem que estar livre, tem que estar desimpedido. Tá? Então, como eu estava falando dos extintores, o que acontece? Esse daqui de água é só para o tipo A. O que é isso? Papéis, certo? Madeira. E o de pó químico seco, que é o menorzinho, é para o líquido inflamável e equipamento elétrico. Só que existe hoje já um extintor que é o ABC, ou seja, ele faz o papel dos dois. Mas, independentemente disso, tem que ter 2 unidades por pavimento. Isso pode valorizar ou desvalorizar o imóvel? Pode, se você tiver o conhecimento. O prédio do meu pai, que é aqui nos Jardins, até hoje o cara está com um extintor só. Mas, pai, só o teu prédio assim. Só pega um tipo de fogo naquele andar. Entendeu? Está errado isso. Tem que ter 2 unidades extintoras por pavimento. E aí você tem as soluções, né? Põe uma plantinha para tapar o extintor, plantinha vermelhinha combina com o extintor, põe às vezes na selva, né? Mais selvagem, ele põe o extintor dentro da selva, para catar o extintor. E aí outras soluções de recarga de extintor, porque ele tem que ser recarregado periodicamente. Abriu a portinha, empurra o extintor, cai no lixinho, já leva embora para recarregar.
que é uma ideia maravilhosa. Essa pode ser na garagem também, é a mesma coisa. Com relação a essa porta corta-fogo, no mínimo 3 dobradiças, porque aquilo tem que bater mesmo. O cara fica reclamando que tem que bater, porque não pode deixar a fumaça sair daqui de dentro. Então, isso é manutenção, isso é manutenção, isso é segurança do usuário. O que o bombeiro permite é que tenha uma chavinha de segurança lá no último pavimento, isso está tudo livre, porque às vezes você tem equipamentos de segurança ou barrilete, então ele permite que tenha uma chave para abrir esta porta em situação de emergência. Tá? Mas, do contrário, tem que estar tudo liberado. Não pode ter vaga determinada para carrinho de compras. Não tem isso nem na norma técnica de incorporação. Está errado aí. Tem que tirar o carrinho da frente do hidrante. Essa é uma situação melhor. A única coisa que está ruim é essa sinalização que o cara dá de graça, mas que não vale absolutamente nada, porque no escuro não se enxerga. Tá? Em situação de emergência, no escuro. A altura máxima do extintor é 1,60 m. Imagina alguém, já com decrepitude avançada, pegar um extintor de água, tá certo, que esteja lá em cima. Morreu queimado. Né? Tá certo? Não tem jeito. Então, existe uma altura máxima, que é 1,60 m. Proteção contra incêndio, ainda sensor de fumaça. Se tiver tapado vermelhinho, é porque ele está desativado. Então, tem que tirar a tampinha vermelhinha, para que ele seja ativado. Iluminação de emergência. Condomínio, às vezes, o que acontece? Como isso está soltinho aqui, some. Então, o sistema antifurto, o cara mete uma fitinha lá para não roubar. Mas a iluminação de emergência, qual é o papel dela? Na hora que acaba, se tem uma situação de emergência num determinado prédio, a primeira coisa que se corta é a energia elétrica. E aí entra o sistema de iluminação de emergência, justamente para possibilitar a pessoa para sair daquela edificação. No mínimo, tem que durar 2 horas uma iluminação de emergência, tá? Que é o período que se acha razoável para a evacuação. Tá? Vamos lá. Não pode ter oficina do zelador onde eu tenho baterias, porque eu posso ter sistema de baterias. Lá que a gente viu é bloco autônomo, né? Esse, o bloco autônomo que você recarrega através da energia elétrica, e outro pode ser pelo sistema de baterias, que está lá no subsolo, geralmente, para acender aquela iluminação de emergência, aquela lâmpada de emergência. Tá? Não pode ter nada junto, porque é um ambiente de manutenção. Outro lugar que a gente tem que estar livre, que não é o caso aqui, é onde estão os medidores de energia elétrica. Então, a gente foi fazer uma vistoria lá, o que acontece? Era a oficina do zelador. Ele tinha, além da zeladoria, ele tinha outras atividades. Uma delas o cara era um artista, né? Tá certo? O cara fazia escultura no centro de medição. Parou, né? Aqui nasce o incêndio, tá? Então, aqui é o faxineiro, que era... Isso aqui você sabe o que é? Aquela minuteria, aquele botãozinho que aperta, a lâmpada acende e daqui a pouco ela apaga. Daí o faxineiro estava varrendo, acendia, daí ele parava. Daí lá, acendia. Aí continuava, acendia, parava, ele vai lá, acendia. Então, o que ele fez? Não, eu ponhei aqui uma trava, porque aí fica ali direta, porque eu não preciso ir lá e voltar. Meu, estragou o sistema. Porque justamente a função dele é apagar e desligar. Aqui, como não se enxergava no quadro, botou uma lâmpada que imagina que vai dar algum curtinho, né? Às vezes o cara traz da feira de ciências, ó, e põe na bomba lá de recalque, ó. E aqui é que nasce o incêndio, tá? Instalação elétrica é que nasce o incêndio. Eu não posso grudar 2 disjuntores. Então, existem esses cuidados com a instalação elétrica. Lei municipal, São Paulo, não é permitido colocar gás no interior de apartamentos ou interior de residências, não pode mais. Põe na área externa. Tá? Posso ter bujão comunitário? Olha lá. Esse é um prédio que a gente fez vistoria. Dentro de uma nomenclatura de pintura de tubulação, que existe uma norma para isso, existe norma técnica e tem a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. A NR26, que é do Ministério do Trabalho, ela fala o seguinte: amarelinho é gás, vermelho é incêndio, tubulação que vai alimentar sistema de combate a incêndio, preto é esgoto, marronzinho é água pluvial, pluvial é de chuva, porque se for fluvial está inundado, como está acontecendo agora, tá certo? Água fria é verde e elétrica é cinza.
Se nós estamos vendo uma tubulação verde aqui, nós entendemos que pela essa nomenclatura isso é água. Então esse é um condomínio de alto padrão que tem água gasosa. Tá certo? O cara bebe só água gasosa. Tá? Tá errado isso. Pelo menos me pinta direito isso de amarelo. Que é gás. Tá? Pode ter instalação daquele tipo de bujão ainda, mas hoje não é mais permitido. Posso ter baterias de bujões GLP, gás de efeito de petróleo, e tem a com gás, que é o gás natural. Posso fazer reformas em imóveis antigos? Lógico que pode. É conveniente se fazer? Sim. Isso valoriza o empreendimento? Sem dúvida nenhuma. Vai ter que fazer por fora, não tem problema nenhum, que a com gás permite, faz da cor da fachada. Tá? E hoje tem instalações novas, inclusive, fazendo na parte externa da edificação. Tá? Tampas do reservatório inferior, nós já estamos lá embaixo. Então, isso tem que estar lacrado. Às vezes, você tem empreendimentos antigos, você tem no nível do térreo, você tem o reservatório inferior. Imagina como eu tenho que cuidar disso daí. Pode ser um elemento desvalorizante? Depende do comprador, do locador, mas é uma coisa para ficar de olho na hora de uma visita. Às vezes, os caras teimam em colocar no reservatório, que faz de trelicinha de madeira. Olha que ficou lindo. Ó. Trelicinha não adianta absolutamente nada isso. Isso tem que estar vedado. Não pode entrar inseto, não pode entrar nada. Dá para entrar um ratinho aqui? Dá. Mas não é essa água que a gente vai jogar lá para cima e vai beber na torneira? É. Hã? Então tem que cuidar lá de baixo também. Aqui são as bombas de recalque. Então o acesso, não pode ter fácil acesso. Por quê? Porque isso daqui geralmente está em pavimentos inferiores, né? Subsolos. Já viu criança no subsolo? Não. A mãe virou para pegar a compra no carro, dançou, né? Está com a mão em cima da bomba. Tem duas bombas aí, né? Certo? Então isso tem que estar fechado, lacrado. Esse ambiente, isso pode ter a ver com valorização do imóvel? Sem dúvida nenhuma. Subsolo. Às vezes o subsolo está aparecendo esses ferrinhos. O que são esses ferrinhos aqui no subsolo? Primeiro que o cara deve ter lavado aqui. O subsolo não tem impermeabilização. Tá? Então ele vai deteriorando isso daqui. Depois de tanto lavar, ele começou a comer o cobrimento, que a gente fala, que é essa camada de argamassa que vai em cima da ferragem. Tá? E isso daqui, o prédio não vai cair, mas só que dá uma má impressão e isso vai deteriorando. Tá? E não é para deteriorar. Então, o que eu tenho que fazer? Consertar isso. Às vezes você vai mostrar um apartamento para o cara, maravilhoso, chegou no subsolo, dançou. Não acontece isso? Pode acontecer. Daí você encontra isso no subsolo. Isso é falta de manutenção. Se eu tenho falta de manutenção, com certeza vai implicar isso no meu valor de condomínio. Tubulação do futuro, né? Porque não empreendi isso na escola, né? O cara colocou as emendas com fita metálica, pintou tudo de prata, porque deve ser uma instalação futurista, e não obedeceu nada com relação à norma. Você não sabe o que é gás, gás não tem aqui, mas você não sabe o que é água limpa, o que é elétrica, o que é água de chuva, o que é água pluvial, o que é esgoto, e aqui é um ambiente pintado corretamente num subsolo. O que mais que a gente encontra em subsolo, geralmente? Grupo gerador. Não pode ser um diferencial de venda, um grupo gerador? Pode, né? Lembrar que, hoje em dia, já esses tanques de diesel já estão embutidos no próprio equipamento. Então, não tem o risco do vazamento. Nesse caso específico aqui, tem o risco do vazamento. Então, você faz uma contenção. Você faz uma baciazinha. Tá? Essa é a bacia de contenção. Se vazar o combustível, cai dentro da bacia e não espalha pela garagem, no caso. Nesse caso, outro aqui, ó, o tanque está do ladinho do subsolo. Se ele vazar, o que acontece? Vai espalhar diesel para o subsolo. Às vezes eu preciso estar atento a isso daí. Tá? Vamos lá. Aqui é a derrocada do síndico, né? Pingou no carro do cara. O que é isso? Falha de impermeabilização. Aí tem os sistemas alternativos. É que eu não aprendi isso também. Põe a latinha, capta num tubinho e fica pingando na garagem. Tá? E daí fora do carro do cara. Aí outro sistema alternativo que tem auxiliar. Ó, põe um cabo de vassoura no tubinho e fica pingando ali no cantinho que ninguém reclama. Tá? Quando a área é maior, aí põe uma chapa maior e põe um balde embaixo. Né? Uma solução alternativa. Põe um balde aí, vai que reaproveita essa água aqui, sustentável, também vai regar o jardim. Bom, sei lá.
A solução totalmente sustentável, essa é um PET, né? Você vê que é tudo reciclável aqui. Amarrou com a fitinha aqui, isolante também. Colocou na tubulação, o único problema técnico é que ele está dispondo aqui na área, né? Mas o resto é tudo reciclável e é ecologicamente correto. Então, tem situações que não tem jeito, tem que fazer esse sistema mesmo, porque não tem como resolver, a não ser fazer uma nova impermeabilização nesse caso. Outras áreas de risco aí, vai fazer a reciclagem do lixo. Tudo bem que isso em São Paulo hoje está muito ruim, né? Ninguém está mais se interessando por isso, por este motivo aqui. Né? A cultura dos caras, né? Nossa cultura, de guardar isso daqui para vender, né? Dentro do condomínio. Isso não é mais, isso é questão cultural, isso tem que ser com o passar do tempo. Mas isso é uma zona de risco. A síndica desse prédio nem sabia que existia isso daí. Então, existe o quê? Tem que existir uma conscientização com relação à manutenção em si. Manutenção de portões, dá muita manutenção. Portaria, a gente, às vezes, quem mora em prédio xinga o porteiro, mas mal sabe ele que ele está fritando lá. Né? Porque o cara está sentado aqui, a temperatura ambiente aqui. Aí tem prédios que colocam um ventiladorzinho para o cara, se sentir mais à vontade, etc., mas a bagunça é a mesma. E aí no Japão surgiu essa cadeirinha, para não dar cansaço à pessoa, e tem um modelo nacional, que é tira o encosto do negão e põe o skatinho no chão. Tá? Então o cara fica sempre alerta na portaria, esse é o modelo nacional. O que está acontecendo com empreendimentos imobiliários? Viraram clubes. Então o síndico virou diretor do clube, tá? O presidente. Então a manutenção é muito maior do que se pensa. Então tem empresas e profissionais especializados nisso. Desde a manutenção do quê? De um playground, que tem usuários o quê? Pequenininhos aqui, muito maior a atenção nesse caso, obviamente. Piscinas, academias, né, que são os fitness, e paisagismo. Ó, esse é um prédio padrão Caixa Econômica Federal. Não está legal? Plagiarismo? Legal, está bem mantido. Valoriza o empreendimento, porque tem uma série deles no entorno. É óbvio que o cara vai optar por um que esteja melhor mantido. Tá? Vamos lá. Acessibilidade. Aí todo mundo se aventura em fazer rampa de acesso. Aqui é uma série de pessoas idosas que moram nesse condomínio. Antes se arrebentavam na escada, hoje eles saem voando pela rampa. Tá? Mudou, tecnologia, tá certo? Mas não tem problema, porque ele botou uma clausura aqui, então ele se arrebenta no portão, não morre atropelado. Então tem essa vantagem também. Tá? Então tem que ter um profissional que vá calcular essa inclinação, etc. e tal, ou seja, contratar pessoas qualificadas para cada tipo de manutenção. Fachadas, outro tipo de manutenção, não interessa se é no 10º andar ou no 1º andar. Isso tem que estar mantido. Condomínio hoje em dia é isso, cada um faz o que bem lhe aprouver, certo? E isso está atrelado à manutenção. Esse caso aqui foi numa administradora de condomínios, que cuidava de locações também. Esse prédio é aquele da água gasosa. Lembra aquele da água gasosa? A pintura desse prédio valorizou a locação em mais 20%. Então, é o mesmo prédio, só que isso daqui se obteve uma valorização de 20% no valor locativo. Por quê? Porque levantaram o prédio com uma boa manutenção e foi uma simples pintura. Então, o que a gente fala sempre é contratar profissionais em cada área, habilitados e qualificados, obviamente, contratar pelo melhor preço e não pelo menor preço, porque isso vai interferir na valorização do patrimônio. Então, se eu puder, e essa é a ideia, que a gente faça sempre uma inspeção predial, começar por uma vistoria predial, tem profissionais que só fazem isso, tá? E se eu tenho profissionais que fazem isso, ele tem que assinar uma ART, tá? A anotação de responsabilidade técnica. Cuidado quando você vai contratar esses caras, porque existe muita morte em fachada. Aqui não há divulgação disso, mas existe, morre muita gente pendurada aí, ou que estava pendurada, tá? Então, tem cadeiras normatizadas para isso. Obviamente que se você contratar um profissional ou empresa desse tipo, você vai pagar um pouco mais caro com relação ao mercado em si. Mas o quanto custa uma vida humana? Não é verdade? Então, tem que botar o quê? Tem que começar a raciocinar com relação a isso. Cintos de segurança. Tá? E se eu estava andando aqui na Rafael de Barros, estava o nosso amigo lá pendurado nas fachadinhas, ele está aqui, até que ele está de acordo, ele estava só com
o chinelinho sem capacete, mas ele isolou essa área aqui, por quê? Porque eu tenho que isolar a área quando eu tiver fachada no nível da rua. Porque se acontece alguma coisa para esse transeunte aqui, quem é que paga o pato? O síndico. Mas se o síndico paga o pato, para onde vai reverter essa conta? Para o condomínio. Tá? Vamos em frente. Os nossos amigos da caixa d'água, lembra aquela tampa lá? Da caixa d'água? Os pintor. Pois é, os pintor está aqui. Onde é que eles estão se amarrando? Na latinha, não tem perigo nenhum. Tá certo? Imagina se algum problema vai existir com nossos amigos aqui. Então, às vezes tem que botar sistemas alternativos. Tudo bem que o cara vai morrer aqui asfixiado, mas o outro não cai, ó. E se eu não tiver alternativa aqui, eu pego as cadeirinhas do salão de festa, ó, para dar apoio no andaime. Então não tem jeito. Então tem que tomar cuidado com a contratação, porque depois dessa, nesse país, só ir para o municipal ver um concerto de bombas. Porque concerto só no municipal, né? Tá certo? Pessoal, foi breve, rápido e rasteiro, tá? Mas é isso aí. É gerar a conscientização da manutenção e saber que isso tem um envolvimento com a valorização do patrimônio. Tá? Muito obrigado aí pela atenção.